Boa tarde, ouvinte da Vibe Mundial, programa do Espaço Evoluir no ar. Já abro esse programa agradecendo o Felipe Feliciano. Semana passada esteve conosco aqui, conversamos muito sobre hipnoterapia, muito esclarecedor aquele programa. As pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir ao vivo, está lá gravado no canal do YouTube. Acesse lá, Carlos Berzotti, e todos os nossos programas eles estão gravados lá para você ouvir, para você conhecer um pouco mais sobre aqui o que nós falamos, o que nós apresentamos. E também tem o site do espaçoevoluir.com.br, ser sem cedilha, não esqueçam, né? Não tem cedilha na internet. E também quero agradecer as manifestações. Eu recebo toda semana, assim que termina o programa, muitas mensagens que nos incentivam a estar aqui semanalmente, que incentivam os convidados a virem. E a gente faz isso para você que está em casa, para você que vai assistir pela internet ou está ao vivo aí no canal agora do Facebook, da rádio. Enfim, nós estamos aqui para te ajudar, para trazer a você uma mensagem de esperança, para trazer para você um conhecimento, um autoconhecimento. Às vezes o que aqui é colocado vai te ajudar no futuro, você vai se encontrar, você vai poder conversar com um profissional, fazer um telefonema, e todos aqueles que estão nesse programa estão com a mesma energia, estão com a mesma vibe. Então fique à vontade para escrever para a gente. O meu telefone é 11 941 419505. Como eu sempre digo, o WhatsApp está aberto. Se você precisar, eu vou te ajudar sobre numerologia, sobre a indicação de qualquer outro assunto. E como anunciado na semana passada, hoje é o dia da Mazé. E hoje a Mazé vem falar conosco aqui um pouquinho sobre constelação familiar. E eu conheci a constelação familiar aqui na Vibe Mundial através da Simone Arrojo, que tem um programa aqui com vocês ainda, semanalmente, eu acredito eu. E Simone, aliás, que me trouxe aqui para a rádio, me apresentou na rádio, eu já disse isso no programa, e qual sou muito grato, né? Aqui os meus padrinhos, as minhas madrinhas, e a gente na rádio tem uma madrinha, e a minha madrinha aqui é a Simone. Obrigado pelo carinho, obrigado de coração. E hoje nós vamos abrir a porta para a Mazé contar um pouquinho para a gente sobre a constelação familiar. Olá, boa tarde, Mazé, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes, né? Vamos hoje conhecer mais uma técnica disponível aí para cura, né? Para identificação da causa e também cura. Estou aqui à disposição para contar um pouquinho para vocês sobre constelação familiar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer isso em 2013, né? Obviamente com todos os pioneiros que tiveram e beberam direto da fonte, tá aí a Simone Arrojo, outros profissionais que acabaram trazendo à luz, né, essa técnica no sentido de nos auxiliar com a cura. E agora, né, como uma facilitadora também desse instrumento, venho contar um pouquinho sobre resultados, sobre o que é na sua essência, né? Então, a constelação familiar, né, que foi trazida por Bert Helling, após ter ficado algum tempo numa tribo africana, ele ainda com a formação de padre na ocasião, né, observou alguns comportamentos que davam certo, né, seguindo algumas leis, né, a lei da hierarquia, a lei do pertencimento, e nisso, né, ele foi observando que essas práticas faziam com que os sistemas familiares, né, ou seja, toda a nossa árvore, todos os comportamentos dessem certo. E dessa forma, né, ele acabou trazendo isso aqui. Graças a Deus o Brasil também foi um sortudo em conhecer um pouco disso, para que a gente estivesse falando nesse momento dessa maravilhosa técnica. Então, o que ela faz, né, falando um pouco da técnica, é olhar para alguma causa, né, observando dentro dessas leis que são as leis que direcionam, o que está fora da ordem, o que não está bacana, o que você precisa ou está representando do seu sistema familiar para que você, né, com seus 50% de responsabilidade, isso é muito importante, tal, ela não vai resolver sozinha, a gente precisa que você faça muito a sua parte, possa trazer luz ao problema e aí sim se direcionar para a cura, né? Então, fique à vontade, Carlos, para perguntar o que você quiser. Mas é assim, sobre, você disse agora, né, o objetivo principal
da constelação é você se alinhar com os seus antepassados. Eu acho que principalmente pai e mãe, talvez de um grau mais próximo os avós, mas enfim, de uma geração que, pelo que eu entendo, veio, você faz... Como que é que você faz individual, você faz em grupo? Como que você representa essas pessoas num contexto? Bom, a técnica permite, né, que você tanto trabalhe com o constelado de forma individual, né, vai depender muito da causa, né, ele que vai escolher se ele quer abrir isso num grupo ou se ele prefere um atendimento individual. Isso acontece geralmente com as pessoas que estão pela primeira vez, né, não é todo assunto que a gente consegue abrir. Embora hoje, né, como conhecedora e também como alguém que já usou da técnica para a própria cura, eu possa te dizer que eu percebo que em grupos os resultados são fantásticos, né? Então, se você optar em fazer individualmente, o facilitador vai representar ali no campo, né, que é o que nós chamamos, né, um campo que é um campo sistêmico, o que precisa ser visto e trazido ali pela alma, né? A alma é quem vai direcionar o movimento e o movimento vai mostrar para aquela pessoa aquilo que precisa ser visto, ou reconhecido, ou acolhido, né? Para que ali ela comece a jornada de cura, né? E é importante falar de jornada de cura, porque muitas vezes, para quem ainda não conhece, olha, eu vou constelar amanhã e no dia seguinte já acordo perfeitamente curado, e isso não é verdade. Ali você dá abertura a uma jornada que vai te direcionar para um autoconhecimento e também, né, aquilo que a gente não gosta de ouvir, os meus 50% de tudo isso. Eu participei como personagem de um campo vibracional, como você fala, até no dia que eu vim aqui na rádio assinar o primeiro contrato, a Simone me convidou para participar. E foi muito interessante, porque eu estava lá sentado querendo entender e observar o que acontece. Ela como é que você chama? Líder lá, Facilitadora. Como facilitadora do processo, e chamou as pessoas que vieram para fazer, né? E aí eu fui chamado como personagem, eu falei, agora, o que eu sou, né? Você vai ser meu pai. Então, assim, aquele campo vibracional aberto foi uma experiência incrível na minha vida naquele momento. E eu senti uma energia muito, muito legal, né? Eu acho que no coletivo, eu não sei, no individual talvez você use alguns elementos, como cristais, como bonequinhos. Como é que você faz? Bom, no individual, né, quando o constelado opta em fazer dessa forma, a gente pode representar, inclusive para as pessoas, eu também era bastante racional antes de entrar nesse caminho, então aquilo que eu não via, eu não costumava acreditar. Então, a gente pode usar bonecos, já fizemos inclusive com cartas e até com Uno, né? Então, assim, tudo depende, eu acho que assim, no momento que a pessoa procura a ajuda e ela está disponível a olhar para aquilo, você pode usar qualquer elemento, até com sapatos, nós já fizemos constelação, né? Mesmo? No sentido de alguém representar algo e aquela pessoa racional conseguir ver, né, o que ela precisa ver, né? Porque às vezes, não. Temos os casos da oculta, que é quem já está ali mais num nível que não precisa mais de nenhuma prova, e aí você também consegue o mesmo resultado, porque, na verdade, tudo isso é um sentir, né? Esse trabalho é o sentir. E aí, como você vai evoluindo no sentir, depois você já não precisa mais de nada. Você disse que 50% é comprometimento da pessoa, assim como na hipnoterapia, a pessoa tem que querer e concordar. Então, ela vai na nossa consulta lá com o hipnoterapeuta e ela tem que concordar e querer a cura para ela, né? E pelo visto nesse processo também. E na hipnoterapia estou fazendo um comparativo em relação ao programa da semana passada até, que a gente vai na causa e efeito da pessoa e como é que eu posso falar? A gente faz uma correção do fato, vamos dizer assim, naquele momento, né? E traz à tona o perdão, traz uma série de coisas. É mais ou menos assim que você vai fazer também na constelação? Bom, a primeira coisa quando a gente inicia um atendimento, a gente faz uma anamnese, que é fazer algumas perguntas, né, para a pessoa sobre a vida dela, um pouquinho para ela contar um pouco da história dela, embora já fizemos algumas ocultas, onde a pessoa não mostrou nada, e isso é bacana para quem é bem cético, e de repente o campo mostrou o que precisava ser mostrado. Então, nesse aspecto, fazemos uma breve anamnese e aí iniciamos, né? A gente brinca bastante, fala qual que é a mágica que você espera, né? O que você espera disso? E eu pergunto sempre, tá? Eu falo, olha,
O quanto você está disposto a entrar com a sua parte? Isso é uma pergunta, assim, acho que qualquer facilitador, porque nós, né, da área, acompanhamos vários depoimentos de pessoas que falam, olha, eu fiz uma constelação, mas não resultou em nada. Quando eu escuto um comentário desse, eu sempre digo, então, e a sua parte, você cumpriu? Né? Porque nós, facilitadores, a palavra já diz, direcionamos, orientamos e você conduz o trajeto. A jornada é sua, é individual. Legal. Tem alguma coisa a ver com algum dogma religioso? Não, não. A constelação, ela não tem religião. Ela, na verdade, é um método, né, que vai trabalhar com a questão do campo para que você olhe para a questão, né, de uma forma bem ali, nua e crua, digamos assim, né? O que está acontecendo, por que meu relacionamento não dá certo, ou por que na minha vida profissional eu não consigo prosperar, meu chefe me odeia, né? Por que as coisas não acontecem? Então, ela vai te mostrar uma resposta que muitas vezes nem está aqui na sua geração atual, né? É uma repetição de padrão, questões de escassez para quem é do Nordeste, no meu caso, e aí você vem, né, olha para aquilo, né, como foi para eles e a gente honra para seguir em frente e fazer diferente. Então, assim, é papo de constelador, né? Nós usamos bastante essas frases na nossa vida e dia a dia, porque nós também somos aprendizes disso, né? Não é só fazer o curso, aquilo tem que se tornar uma verdade na sua vida, nas suas práticas, nas suas conversas, e nós falamos bastante do assunto e eu acho que trazer isso para todos que possam conhecer como uma ferramenta de sucesso e que traz resultados, eu melhor do que ninguém que já, obviamente, provei de tudo isso, só tenho a garantir. Mas essas pessoas podem estar vivendo e convivendo com você ou não? É isso que você falou? Olha, a necessidade da constelação, ela é para qualquer pessoa que tem ali algo que precisa ser visto e que ela, às vezes, nem sabe, né? Eu tenho exemplos de pessoas que falam, olha, eu estou com uma questão na saúde e eu não entendo, eu já fiz tudo, eu já fui em tudo que é lugar e não consigo identificar por que eu estou passando essa experiência, né? E nós ainda somos seres que precisam dos porquês, né? Nós queremos saber por quê. Que pena que Jesus não tem um chat, se ele tivesse ia bombar, né? E aí, obviamente, a gente quer saber, e nisso muitos casos as pessoas vêm e perguntam, olha, mas eu queria entender por que eu não dou certo com ninguém, por que meu relacionamento não está bom, ou por que eu estou com uma questão de saúde. E aí nesse sentido que a gente usa a técnica, né? Então vamos lá, vamos constelar o tema saúde, né? Onde a sua alma, porque eu falo que é a alma que vai ali em parceria com o facilitador e com o campo, mostrar o que você precisa ver. Que seja uma repetição do seu padrão familiar para que você honre e siga um caminho diferenciado, ou não. Pode ser um padrão que você está fazendo agora, né, repetindo muitas vezes inconscientemente. Isso é importante, porque a pessoa fala, como assim? Eu repito isso? Eu não entendo. Então, assim, alguns casos, né, são inconscientes. Eu nem percebo que eu estou fazendo algo que a minha tataravó fez, né? E aí, eu quero resolver, né? Não é que minha tataravó esteja errado. Muito pelo contrário, está certíssima. A geração dela era isso. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero ter uma experiência diferente. E aí é com isso que a gente traz as práticas, né? A orientação com relação a seguir as leis que são colocadas pela constelação. E aí eu vou falar para vocês, gente, é fácil seguir as leis? Olha, eu como facilitadora posso dizer que não. Mas é uma mudança aos poucos, né, de comportamento e também de práticas, que com perseverança e também o foco no objetivo, que é o que nos move para aquilo, né? Quando eu tenho um objetivo, eu vou praticar com mais amor, com mais carinho e também com mais leveza. E nesse sentido eu consigo obter os resultados, tanto os meus, como também eu acredito, né, e acompanhando vários constelados que já tivemos aqui, bons resultados. A gente sempre tem feedback de alguém que liga e fala, olha, agora eu me reconciliei, achei um grande amor, ou me dei bem no trabalho e foi promovido, e é muito bacana você saber que você participou daquele processo de identificação da causa e também da cura. Você toca em assuntos que as pessoas muito buscam, né? Um grande amor, profissional perfeito. Então, eu faço a numerologia, eu vou lá e quando eu falo para a pessoa que ela tem um grande amor, em tal época da vida, ou já passou, ou às vezes está no momento, ou vai vir,
ela se enche, porque nós todos estamos sempre em busca de um grande amor, né? Então, eu acho isso muito interessante. Agora você vem, fala para mim de constelação familiar. Eu nunca fiz a minha constelação familiar, né? Opa, eu acho que eu vou fazer com você, vou marcar a minha consulta, né? Mas assim, o tratamento, não sei se é um tratamento, eu posso chamar de tratamento, mas ele pode ser um acessório para o psiquiatra, para o psicanalista, para um outro tipo de terapia? Olha, quando a gente começou a conhecer sobre as técnicas, né? Muitos profissionais, inclusive na nossa turma, tinham psicólogos e psicanalistas, e alguns ainda, mas não é uma técnica reconhecida, eu não estou aqui para falar da questão de leis nem nada, porque o que eu acho importante é os resultados, tá? E assim, eu sou hoje uma facilitadora que utilizou os recursos para minha cura. Então, eu acredito hoje que qualquer ferramenta, né, como o tempo mudou e as coisas mudaram, estamos nós aí há um ano e cacetada de uma pandemia, que qualquer recurso que possa me trazer cura é bem-vindo. E então, assim, eu gosto demais de técnicas complementares, né? Então, hoje, né, na vida real, a gente usa a constelação para o diagnóstico, né, e para a identificação do constelado, mas muitas vezes ele pode complementar com Feng Shui na casa dele, porque às vezes é ele que está pondo o vaso no lugar errado, ou muito menos com também com uma mesa radiônica para mudar alguns padrões que estão aqui fixados e que estava lá no mapa do sistema familiar. Então, assim, se trouxe um bom resultado, se trouxe leveza e se ele está bem, eu acho que tudo pode ser acolhido. Muito bom. E assim, você faz presencialmente, você hoje já faz online, pelo WhatsApp, pelo Zoom, como que está o atendimento hoje? Perfeito. Por conta da pandemia, né, o presencial, que era inclusive uma experiência que eu recomendo para todo mundo que vai ter contato com a ferramenta pela primeira vez, porque é uma maneira da pessoa ver aquilo, né? E nós somos do ver. Todo mundo aqui, a maioria, gosta de ver as coisas. Então, eu recomendo presencial. Mas por conta do cenário, se faz sim atendimentos remotos, né? Inclusive, foi a constelação que ensinou um pouco da parte do trabalho remoto, porque a gente já estava fazendo atendimento quando foi obrigado a todo mundo trabalhar no ambiente de reuniões, né? Nas ferramentas de tecnologia. Então, o remoto também hoje atende bastante. A gente sabe e vê resultados, né? Eu tive 2 experiências no remoto que eu tenho feedbacks bem bacanas. Então, eu acho que assim, o que faz a coisa funcionar efetivamente eu quero resolver, que vem do lado de lá, e o facilitador está ali conectado com a questão e também usar aí todos os seus recursos. A gente brinca sempre nesse meio que todo facilitador tem, né? Todo cliente tem o seu facilitador. Então, eu acredito que tem muita gente olhando para essa técnica agora, tem bastante coisa no mercado acontecendo e é muito importante que a gente tenha outros recursos, né? Não só os recursos médicos, mas as ferramentas que vão ajudar a melhorar a todos. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu participei de uma das sessões aqui e eu precisava vender um imóvel. Então, na época, uma moça que foi constelada, ela queria muito vender um imóvel que estava há mais de 1 ano e meio, ela separou do namorado, era uma história assim, do futuro noivo, e esse imóvel não vendia, né? E foi constelado na época ainda presencial, deve fazer 1 ano e meio isso atrás, e aí a consteladora disse que isso ia ajudar todo mundo que tivesse o mesmo problema. E eu fui escolhido como um personagem nesse episódio. E uns 40 dias depois eu acabei vendendo o meu imóvel também. Eu acreditei, eu falei, eu acho que eu vou nesse embalo e eu vou conseguir, porque e ajuda todos naquele campo vibracional. É tão forte, é tão positivo que só quem participa consegue sentir, né, aquela energia boa. E eu achei isso muito fantástico, sabe? Não sei o que você pode dizer sobre isso para a gente. É assim que funciona? A gente está participando e está elevando a vida de todo mundo, né? A gente costuma brincar, né, principalmente para quem está na primeira vez e é cético, olha, você vai passar aqui por um momento meio mágico, né? Então, assim, esteja ali, né? A partir do momento que você tem uma questão e você procura algo para resolver, estar ali faz todo sentido para que o campo seja realmente muito bem aproveitado, inclusive pelos representantes, que foi o papel que você fez nesse caso. E
geralmente, né, a gente até brinca, ninguém vai estar num tema à toa, né? Se de repente, imagine-se que em alguns lugares a gente tem lá a semana toda relacionamento, vida financeira, prosperidade no trabalho, saúde, e aí você fala assim, cara, mas por que que eu vim justo nesse? Se teve outros 4 e eu não consegui, a vida não deixou, o meu trabalho não permitiu, e nesse eu vim. Pode ter certeza que você está com um pezinho ali e tem algo para ser visto, né? E realmente isso acontece. Quando você está ali no propósito de resolver e de participar, né? Que eu não falo que o representante, o pessoal falava muito, eu também, até uma maneira errada, de falar que o representante ajuda. Pelo contrário, ele está lá para olhar a questão dele também, né? E o tema, na verdade, coletivamente, trouxe ele inconsciente para esse momento, para que ele pudesse olhar as questões dele, e aí o resultado reverbera. A gente, né, já viu vários casos e reverbera entre a pessoa que teve a coragem, porque eu falo assim, olhar e ser constelado tem que ter coragem, porque você vai olhar para o problema, você vai tirar a casquinha da ferida, vai sangrar, e aí começa a jornada de cura. Então, nesse sentido, aquela pessoa que iniciou corajosa, meus parabéns, e também os representantes ali que participaram, começam no seu processo de, olha, eu tenho ali um pezinho e também vou começar a mexer na minha questão. E os problemas são muito semelhantes, né, Mazé? De uma forma ou de outra, relacionamento com pai, com mãe, a gente que é filho sempre acha que os nossos pais são inferiores a nós ou que nós somos melhores que ele. Hoje talvez meu filho ache isso de mim. Então, acho que a semelhança nos casos e nos problemas, ela faz com que realmente você vai ouvir uma história, né? Ouvindo aquele caso, você vai se colocar no lugar também e vai chegar em casa, vai pensar, né? Puxa, por que que eu brigo tanto com minha esposa? Por que que eu não me dou com meu pai? Por que que eu não vou lá, dou um abraço nele e digo eu te amo, né? Às vezes isso é a solução de muitos problemas. E perfeitamente aí o que você fala, porque no sentido de julgamento, né, que é uma coisa que eu consegui entender quando eu comecei, não só nos meus tratamentos, né, usando a técnica, mas também no momento que eu quis entender um pouco mais sobre ela, eu falo, cara, por que que a gente julga tanto, né? Nem fiz direito, pô. Sou nem promotor, não faz sentido eu querer julgar todo mundo. E aí você tirando, né, essa prática, porque é um exercício constante, tá? Uhum. Olhar sem julgar. Então, quando você tira daquilo, o que os seus pais te deram é o suficiente, né? Então, eu não olho mais para minha mãe imaginando que ela tenha sido uma mulher maravilha. Ela não é, ela é minha mãe, né? Eu também não olho mais para o meu pai pensando que ele é o super-homem. Ele é um homem que tentou fazer o máximo que eles puderam com tudo que eles receberam, né? E caso, né, hoje eu falo isso inclusive para os meus filhos, para já não ter cobrança comigo. Se tiver algo que eu não tiver feito a contento, que eles vão ter a oportunidade de me honrar fazendo de forma diferente. Então é aquela coisa, eu dei o que eu pude, e eles vão fazer diferente com os filhos dele. E eu já falei, olha, eu não quero ser, né? Não quero cantar bola, mas eu acho que você também vai ser cobrada pelos teus, porque nunca tá bom. Muito bem. Mas é linda, maravilhosa. Você estava preocupada como é que eu vou falar 25 minutos nesse programa. Já temos ali a sinalização que está chegando ao final. Ai, que pena, adoraria te ouvir aqui a tarde toda. Deixa um contato, se alguém quiser procurar seu trabalho, um telefone, um e-mail, como é que te acham? Perfeito. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais, né, e também ter a oportunidade de já começar nessa jornada de quero minha cura, opa, vou deixar aqui o telefone de contato, que é o 976389622, e vou deixar também o e-mail, que é Mazé com S, Mary em inglês, MARY, @hotmail.com. Estaremos lá no Evoluir, preparando, né, em breve algo para vocês. Mas enquanto isso, pode nos procurar. Perdão, DDD é 11. É 11. Pode repetir, 11... 11 7638 9622. E aproveitando que você citou aí Feng Shui, de alguma forma, a semana que vem nós vamos receber aqui a Rosana Beltrão, que vai falar sobre Feng Shui, Feng Shui? Feng Shui? Como que se pronuncia? Não sei. Tá mas correto, tá correto. Tá Vocês correto. entenderam. E assim encerramos mais um programa do Espaço Evoluir, que traz para você aqui o autoconhecimento, a sabedoria, um pouquinho de uma palavra de esperança, uma palavra amiga, bons profissionais. Marque lá sua consulta com a Mazé e venha ficar com a gente. Beijo no seu coração. Até a semana que vem.